Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um mecanismo que nós temos em não aceitarmos nós como nós somos. E a palavra aceitação, ela significa receber de boa vontade, autoaceitação. Então, é uma espécie de uma empatia que nós temos conosco, com aquilo que a gente é hoje, né? E talvez duas coisas possam nos ajudar a pensar sobre o tema. O primeiro fala sobre a resistência que nós criamos e segundo, a maneira como nós interpretamos a vida. Aí eu quero pensar nas crenças, nos valores, enfim. Antes de mais nada, eu acho muito importante falar também sobre as experiências, porque cada um de nós temos experiências diferentes um do outro. Isso vai mudar o nosso caráter, nos torna singular, né? E então as resistências e o modo como nós interpretamos a vida é diferente para cada um, e isso não é nenhuma novidade. Então a contribuição que esse conteúdo pode trazer é de fazer com que eu pense nos meus próprios mecanismos e, quem sabe, inicie um processo de desapegar das memórias distorcidas que eu tenho sobre mim. São diversas memórias distorcidas sobre mim. Então, o que pode ser um reforço para essas distorções? O que pode reforçar essas distorções em mim? Eu pensei em 4 e é evidente que pode existir um número maior, mas essas 4 questões eu acho que é um bom começo para a gente pensar nessa questão da distorção e da percepção sobre mim. Então, quando eu faço parte de um grupo que já carrega um preconceito social, por exemplo, as piadas que a gente ouve sobre advogado, sobre professor, até o dependente químico, a mãe do dependente, é um exemplo de um grupo que nos faz termos distorções sobre nós, né? Talvez uma família que ela é estruturada para se odiar, né? Há uma desvalorização familiar, onde os erros são evidenciados e talvez a família do outro sempre é a melhor. E alguns pais também que incentivam a briga e os ciúmes entre os irmãos. Esses pais que comparam os irmãos, né? E também pessoas vítimas de relações abusivas, discriminatórias por cor, condição social, orientação social, identidade de gênero, etc. Então tudo isso pode afetar diretamente as resistências que criamos e o modo como nós interpretamos a vida, ou seja, os modos para com a vida, gerando assim essa não autoaceitação. Então existe a possibilidade de que a distorção ela produza uma autoimagem horrível sobre mim, a ponto de construir uma estrutura de me odiar e me destruir mesmo. É verdade, de autodestruição. Então, vamos pensar aqui em 3 questões sobre como nós funcionamos. Então, a primeira é que nós temos a tendência de gostar de tudo aquilo que é familiar. E acredite, tudo que nos é familiar sempre será o que teremos facilidade de aceitar melhor, do amor até a relação tóxica, né? E aqui eu quero abrir um parênteses bem interessante. Um tempo atrás, bastante tempo atrás, eu tenho um amigo pessoal, Valdemar, e ele estava falando para mim de um sermão que ele trouxe para alguns irmãos da igreja, onde ele falava a respeito do que é familiar, né? Eu achei bastante interessante essa ideia. Então ele estava falando sobre Gênesis e na Bíblia, né? A história de Abraão. E aí diz ali que Deus chega a Abraão e diz, olha, sai da tua casa, da casa do teu pai, dos teus parentes, né? E vá para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão sai ali do núcleo familiar, né? E meu amigo falou uma coisa interessante, ele diz assim que o segredo não é só sair da família, né? Essa pai, mãe, essa constituição, núcleo familiar, mas também é abrir mão do que é familiar. E talvez é aí que exista um grande problema, porque depois que ele falou, eu fui checar a história, fiquei pensando, é que mesmo Abraão saindo, ele carrega com ele um parente, né? E esse parente dá uma dor de cabeça danada para ele. Se quiser ler, se eu não me engano é Gênesis 12 ali em diante, vai contar essa história. E ele leva algo que é familiar. E então
essa ideia de largar aquilo que é família e abandonar aquilo que é familiar fala muito de nós tentarmos não nos repetirmos, né? De abandonarmos um processo contínuo, de abandonarmos um processo onde já estabelecemos um padrão de continuidade, porque nós temos essa tendência de aceitar aquilo que nos é mais familiar, né? Abandonar isso para que a gente possa experimentar um processo novo, uma ideia nova, um momento novo na nossa vida. Eu achei bacana abrir esse parênteses aqui sobre meu amigo Valdemar, que trouxe esse conteúdo, porque a autoaceitação passa muito por isso. Nós nos habituamos com aquilo que é familiar, nós nos habituamos com aquilo que nos é comum. E muitas vezes isso pode ser comum, a autodestruição, não gostar de si, autodepreciação, né? Tudo são processos que podem ser familiar e a gente tem a tendência de não querer abrir mão, não querer abandonar e nos repetirmos, e nos repetindo e fazendo mal a nós mesmos, né? Aquilo que é familiar pode me fazer um mal, mas pessoas podem estar se comportando exatamente segundo a ideia que eu criei sobre ela. E acredite, eu conheço uma infinidade de pessoas que já me disseram viver uma relação em que, de tanto o outro afirmar que elas são assim, passam a se comportar exatamente como o outro diz. Relações tóxicas tem muito isso. O outro fica afirmando algo sobre o outro e o outro passa a agir assim. Então nós podemos estar criando esse ambiente e dizendo para o outro algumas coisas só na expectativa dele viver aquilo que nós estamos falando sobre ele passa a se comportar assim. Também eu posso criar uma ideia sobre mim e depois construir bases para comprovar aquela ideia sobre mim. Isso explica porque muitas vezes nós boicotamos os processos, né? E agora, onde isso pode funcionar, né? Esse funcionamento em mim? Bom, é importante repetir que o objetivo desse conteúdo é tentar fazer com que a gente pense nos próprios mecanismos e a partir daí inicie um processo de desapegar das memórias distorcidas, né? Então ela não é a verdade completa, é só, quem sabe, gerar reflexão. Então, eu quero falar sobre o prazer e o mecanismo para reconstruir essa imagem não autodestrutiva. Então, vamos pensar no prazer, né? O prazer, ele tem basicamente as 3 fases. A primeira fase é a do desejo, é uma antecipação, é um anseio. Depois vem o desfrute, né? Desfrutar esse prazer e depois a satisfação. Então, as nossas existências e o modo como a vida se expressa é no lugar onde eu realizo o meu desejo, onde eu realizo esse mecanismo de desejar, de realizar o desejo e de sentir prazer. Bom, porque o desejo, ele nos leva à realização e à satisfação. E, gente, claro que aqui eu estou falando de um desejo consciente e é evidente que existe o desejo inconsciente. E talvez a vontade, ela pode ser de ter uma relação saudável comigo, mas o desejo inconsciente se realiza em me odiar devido a experiências, vivências que estruturam a relação de mim contra mim, né? E talvez para isso ser desmontado, o desejo inconsciente ser desmontado, é preciso a ajuda de um profissional, né? De alguém que te ajude a perceber onde o desejo está se realizando. Então, é preciso falar sobre o funcionamento da dor e do prazer. Eu quero falar sobre dor e prazer. Então, eu vou pensar aqui com você 3 casos. O primeiro caso é um dependente químico que está no caminho da reabilitação. Ele se colocou em abstinência, ou uma pessoa até que decide fazer uma dieta, ou alguém que está tentando desconstruir uma relação tóxica, né? Então são 3 exemplos que vão lidar com a resistência e o modo como nós interpretamos a vida, né? Então essas 3 questões estão ligadas ao desejo, diretamente ao desejo. E o lugar onde o desejo se realiza e a satisfação do desejo realizado. Então, basicamente, a decisão em deixar a droga, né,
e se mantém em abstinência, ou a reeducação alimentar, quem está fazendo a dieta, ou até mesmo cortar o contato com uma pessoa tóxica, ele produz a sensação de que estamos precisando abrir mão de algum tipo de prazer. A dor que era causada antes da decisão de mudar a postura diante desses desafios, normalmente por conta da dor, da perda provocada, ela se mistura às memórias do prazer. Então, prazer e dor despertam no cérebro que algo é significativo. Então, prazer e a dor vai despertar no cérebro que algo é significativo. E o cérebro, ele se lembra do prazer e nega a dor sofrida. Ou seja, minutos de prazer ficam grudados no cérebro enquanto a dor é negada. Então, gostar desse novo requer uma reeducação do gostar. Requer abrir mão das adrenalinas que a busca da aceitação produz, né? Buscar a aceitação produz uma adrenalina e essa questão da rejeição também produz, né? E cada dor negada reforça a busca de mais prazer. Inclusive, em alguns casos, o prazer é a própria dor. Bom, se você pensou nos 50 tons de cinza, você errou totalmente. São 50 tons de mim mesmo nesse processo todo. E qual processo, então, é criado, né? Eu procuro a dor para buscar imediatamente o prazer, que alivia a dor, e depois crio mais dores para buscar mais alívio. E a autoaceitação passa por diversos lugares, né? E eu quero falar de 5 lugares que a autoaceitação vai passar e a gente precisa olhar. Primeiro são os gatilhos emocionais, são pessoas, lugares e ambientes que reforcem o meu antigo e o meu novo eu. Então vai passar por ali. Também pode passar e também vai passar, e lembre que são 5, mas não são definitivos, né? 5 aqui pra gente pensar. Alguns membros da família que necessitam que eu continue a ser o que era, pois eles não sabem lidar com essa nova pessoa. Eles precisam que eu seja como eu era antigamente. E a construção de relações afetivas saudáveis vai passar por aí. Familiares também que aceitam seu novo mecanismo, já que existem muitas famílias que se estruturam em torno do sofrimento, que não aceitam o mecanismo, porque a família se estruturou em torno do sofrimento e para esconder o sofrimento delas. Então elas farão de tudo para que eu me mantenha no mesmo mecanismo, porque senão aparece a dor delas, né? E familiares, pessoas, amigos que eles se sentiam mais valorizados quando você e eu estávamos com problema, durante o processo. E agora imaginam que porque eu alcancei o objetivo, eles não terão mais valor. Então são coisas que a gente precisa olhar, pensar esses lugares e construir ferramentas para lidar com isso, com planos concretos e situações de como lidar com isso. Bom, agora para encerrar esse conteúdo, eu quero sugerir algumas perguntas, né? Perguntas diagnósticas aqui, que podem, olha que eu disse, podem ajudar na minha autopercepção e quem sabe ajudar a perceber as minhas existências, o modo como eu olho a vida, e assim quem sabe também, né? Muito quem sabe, né? Me ajudar a construir um movimento de desapegar das relações torcidas sobre mim. Então, vamos lá, são rapidamente aqui algumas questões que eu elaborei. Espero que você goste do que vai ouvir aqui, ok? Bom, primeiro, é preciso sempre pensar em alguma situação que me traz algum incômodo e perceber como eu me sinto diante dessa situação, né? Essa situação gera algum incômodo? O que eu sinto agora, neste momento, o que eu estou sentindo agora, é um mecanismo bastante de autopercepção. E se eu tivesse poder para mudar um aspecto em minha vida, qual seria? Qual o nível de dificuldade para lidar com minhas emoções e sentimentos? E qual o meu nível de estresse ultimamente? Isso é importante olhar. Também uma coisa que a gente pode observar é a qualidade do sono, né?
como eu lido com culpa, com a vergonha, com o otimismo também. Algo bacana para a gente olhar. Eu sinto-me impotente e responsável pelo fracasso na relação, no relacionamento. Eu uso algumas pequenas mentiras para maquiar algumas sensações, não sou honesto, né? Eu nego ajuda, há mais prazer em servir o outro do que ser servido, eu nego as preocupações, eu diminuo a importância das preocupações. E qual o assunto que mais provoca a minha autodefesa e que eu me justifico mais, né? Eu exagero em algum comportamento, tá compulsivo, né? Gasto muito tempo sozinho, em solidão, não assumo a vida com seus sabores, eu sempre estou negando esse processo. Um pico de tristeza que vem sobre mim, ele dura mais de 3 dias, tem esse hábito de durar. Alguns projetos pessoais, eles têm falhado mais do que se concretizado, porque isso pode sinalizar que eu estou negando alguns detalhes importantes da vida também. Bom, a felicidade é um objetivo final, eu fico em busca dessa tal felicidade, né? E qual é o meu nível de irritação, meu nível de apetite? Será que eu consigo estabelecer alguma rotina? E como andam os meus afetos, né? Com família, com amigos, e principalmente esse nível de cobrança e ressentimento com o outro, né? Então são perguntas que podem nos ajudar a pensar na autoaceitação. E para terminar aqui, eu quero pensar com você a oração da serenidade, onde diz: Deus, conceda a minha serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, e coragem para mudar o que for possível, né? E a sabedoria para saber discernir entre as duas. Então, se eu amo a mim, com certeza o próximo vai saber o que é um amor. Então todo esse conteúdo é para estimular você na autoaceitação. Se algo está disfuncional, talvez seja a hora da gente repensar a nossa relação com a gente mesmo. Beleza? Então é isso. Se você gostou do conteúdo, dá um like, clica, compartilha, me dê sugestões de novos conteúdos para a gente conversar aqui. Se quiser falar um pouco comigo, na descrição eu sempre deixo meus endereços eletrônicos, do WhatsApp também. A gente pode bater um papo sobre esse conteúdo ou algum outro. E é isso. Até uma próxima e obrigado por ficar até aqui comigo. Tchau.